Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta. Os fatos e personagens da cidade de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta de São Paulo. Estamos aqui hoje com Fabiana Lian, produtora, cantora, produtora histórica, né? Que já trabalhou com os grandes nomes da indústria internacional, os cantores Madonna, Justin Bieber, quem mais? Amy Winehouse. David Bowie, Zerei Minha Vida. David Bowie foi o Amor e Emoção? Foi. É. E tantos outros, cantora também tem um trabalho hoje junto com o filósofo professor Vladimir Safatli. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você? Obrigado pela disposição. Eu a convidei ontem, em cima da hora, você prontamente aceitou. Pois é. Vim sem estudar, mas vim. Não, estamos aqui para isso. E eu queria entender, você é uma produtora musical que está autora desse livro, Enquanto Você Toca. Eu queria que você explicasse o que é esse lançamento, que você vai lançar quando e do que se trata esse livro. Tá bom. Vai ser dia 20 de dezembro, na Martins Fontes da Rua Doutor Villanova. Fica na Doutor Villanova 309. Em qual bairro que é? É Consolação. Consolação. Ali, pertinho do Mackenzie. Sim. E na Rua do Sesc Consolação. Sim. E do que se trata o livro? O livro é um tratado sobre o show business. É um material didático, na verdade, e ele é colorido por histórias e dicas e perspectivas de pessoas importantes da indústria. Eu peguei quem eu conheço, e mesmo quem eu não conhecia, mas queria perto, para trazer suas visões e fazer um guia comentado mesmo, porque é uma indústria que foi feita muito empiricamente. Então, foi feito na prática. Ela ali. foi construída por essas pessoas. Então, eu estou pegando... Com licença que eu vou pegar aqui, para citar alguns nomes dos que colaboraram com o livro. Né? Calma aí, que só falta o detalhe do óculos. Sim. Né? Idade não é mais a mesma, Fabiano. Só um segundinho. Além de você e da Juliana Negri, temos é nomes... do material didático. Sim, Marcelo Beraldo, Pablo Fantoni, Paola Wertscher, Paulo Dali, Maurício Soares, Pena Schmidt, Mariana Ribeiro e uma série de outros nomes. Dá para mostrar aqui? A minha colinha aqui dentro do livro, que te ajudaram a escrever esse livro, é isso? Isso, eu desenvolvi os temas, que já eram o nosso material didático, e aí são pessoas muito importantes. Tem, por exemplo, o Phil Rodrigues, que é um dos maiores promotores, está fazendo hoje Iron Maiden em São Paulo. Legal. Tem o Marcelo Beraldo, que é o responsável pelo Lollapalooza na América Latina. Tem o Chris Cancy, que é o produtor do Coldplay. Tem o Greg Graffin do Bad Religion, além do Evandro Fiotti, tem a Cissa Pereira, tem uma galera pesada aí. Porque você é fundadora de uma escola de show business, é isso? Como que a gente explica esse seu empreendimento? Só um pouquinho para frente mais o microfone, por favor, um detalhezinho. Beleza. Perfeito. Há 10 anos atrás eu fundei a OnStage Lab, que agora se chama OnStage Exp. A gente está mudando a marca exatamente por causa do livro e também a gente está expandindo para outros lugares. Há 10 anos a gente fundou a escola porque a gente percebeu que não existia uma formalização para esse mercado. E o mercado tinha se desenvolvido muito, principalmente a partir dos anos 2000, né? Quando teve essa virada de chave de gravadora não ser a única responsável pelo negócio. E o mercado foi se desenvolvendo atabalhoadamente, assim, e a gente começou a dar alguns cursos meio para resolver um problema ali. E a escola cresceu muito, virou minha atividade principal, depois virou minha atividade única. E aí, por isso é que a gente termina hoje com esse livro. Foi como uma consequência. E esse é o único livro sobre esse tema em língua portuguesa ou no Brasil? Olha, existem alguns livros bons até fora daqui. O produtor, que foi produtor dos Rolling Stones, por muito tempo ele publicou há alguns anos, Jake Berry. Tem algumas pessoas que publicaram suas biografias que são ótimas. Tem o Paulo Baron, o Luiz Oscar Niemeyer, que trouxe o Paul McCartney recentemente, o Dodge Sirena, que foi empresário do Roberto Carlos, é um empresário super importante aqui. E tem um técnico, sim, que é muito bom, que eu posso lembrar imediatamente, que é o da Leslie Pierce, sobre festivais musicais. Ela é gerente de palco
de musicais. Mas, assim, completo, eu acho que no Brasil é o primeiro. É uma referência, então. Nasceu para ser uma referência. Esperamos. E como que você aprendeu a trabalhar nesse setor sem você ensinando naquele tempo? No susto. Não tinha nem assédio moral naquele tempo, então foi na base do grito. Assédio moral liberado. Sabe que meu primeiro trabalho foi em 95 no Monsters of Rock. No Pacaembu? No Pacaembu. Eu fui nesse show. Tava o Iron Maiden. Iron Maiden Raimundo. tinha... Que ele foi até vaiado, que era um outro vocalista que o pessoal não gostava muito, não era? Não, esse já foi em 96, já foi meu segundo trabalho. Não, eu fui no do Pacaembu, acho que foi em 95. Sim, mas foi... enfim, nesse eu lembro que tinha, nesse meu primeiro, foi o Alice Cooper, tinha o Ozzy Osbourne, Faith No More, eu acho. Eu não lembro mais também. E aí, eu me lembro que um amigo meu me chamou para ser intérprete de banda, que essa sempre foi uma boa porta de entrada, principalmente nos anos 90, que não tinha tanta gente que falasse inglês Intérprete fluente. assim, falar inglês, traduzir. Que é meio ser uma assistente que fala inglês. Não, meu inglês não dá para isso, não. No fim, dava. Depois eu descobri que dava. É aquela coisa de insegurança mesmo. E aí eu fiquei... Ele, tá bom, então vou te dar um trabalho ali de assistente do assistente do assistente. E aí eu me lembro que o produtor do Alice Cooper entra na minha sala... berrando, porque podia berrar naqueles tempos, se a máquina de fumaça não chegar aqui, agora eu vou cancelar o show. E aí eu fui toda apavorada falar com o nosso produtor local aqui, ele nem levantou o olho do que ele estava fazendo. Fala, tá bom, fala para ele cancelar, mas fala para ele lá avisar, com o estádio cheio de metaleiros. A única apavorada era você ali. Porque as relações eram muito essas, a gente sabia pouco mesmo sobre essa indústria, sobre como fazer. E aí tinha essa coisa do poder de quem sabia, que eram os americanos e os ingleses que inventaram esse negócio. Mas hoje a nossa indústria evoluiu muito. A gente tem fornecedores que são respeitados no Brasil inteiro, a gente tem um material humano fabuloso, a gente tem profissionais que viajam com bandas internacionais. O Motorhead, por exemplo, antes de acabar, a equipe era quase toda brasileira. Um dos caras está aí, brasileiro, que está aí no livro, que é o Rogério E é uma Souza. indústria que não costuma ter muita crise, porque música eu acho que é a única arte que todo mundo gosta. E é uma indústria que não tem... Ela pode se desenvolver, mas ela nunca está assim minguando. Não, minguando não está. Eu acho que a gente eu faço parte de vários grupos de música, conselhos e tal. A gente tem problemas na música independente, sim, porque é muito difícil com essa nova configuração. Mas show não tem problema. Show grande, as pessoas vão, as marcas querem. A gente tem questões para a sustentabilidade, principalmente dos menores. Mas nesse nicho de festivais internacionais, de grandes shows, eu estou tentando um convite para Iron Maiden, e eu sou ali, amiga do povo, tudo, não tem, porque está lotadaço. Então, Só atropelando um pouco, por exemplo, o ano passado, se eu não me engano, os Titãs fizeram um show. Os Titãs já são uma banda que estão aí 300 anos, desde 85, fizeram um show que lotou o Allianz Parque, né? Que tem esse saudosismo. Além das bandas novas, tem um saudosismo, né? Se as bandas se formatam um produto no melhor sentido da palavra, né? Que são todos reunidos ali, aquilo tem um apelo muito grande, né? Tem um apelo. Você foi nesse show? Não consegui. Ai, tão bonito. Foi bonito. Tão bonito. E eu sou fã de todos. Muito emocionante, muito bom gosto, assim. Eu acho que, de alguma maneira, essas bandas estão cobrando uma conta, porque eles fizeram muito sucesso na época que a gente não tinha esse recurso todo que a gente tem agora. Né? Então, de uma certa maneira, eles estão agora, deixa eu eles fazer tomaram um prejuízo naquele quero. tempo. Deixa eu fazer um show com essa produção. O show do Titãs é de uma produção internacional. O Mano Brown fala isso, porque antigamente ele tinha até um orgulho de fazer um show meio de qualquer jeito. Hoje ele fala, não, tem que dar o melhor, fazer o melhor para o público, para mim, para os trabalhadores. Mas isso é por causa da inversão da lógica da música e do show. Porque antes, quando eu comecei ali no Monsters of Rock, não tinha nada dessas papagaiadas de LED, não sei o quê. Por quê? Toda a grana, basicamente, vinha dos álbuns. Os shows eram baratos e, normalmente, eram para promover os álbuns. O show não era a renda principal? Não, a renda principal eram os discos. Era a venda de disco. Exatamente. E a gente tem um fenômeno no Brasil a partir do ano 2000, que a gente começa a ter muito show, muita empresa, muito investimento aqui,
Porque o Brasil nunca significou muita coisa nos charts internacionais. A gente nunca foi grandes compradores. Era caro o CD aqui, né? Sim. A gente não comprava. Claro. A gente comprava um e gravava 1000 fitas ou 1000 CDs para os amigos. Exatamente. Então, a gente nunca significou muita coisa nos charts. Então, era um mercado que as gravadoras internacionais não se interessavam. Mas os artistas amavam vir para cá. Imagina, né? Ir para o Rio e depois essas plateias... Frank Sinatra nos anos 79, 81, né? A maior plateia da vida dele. Maior plateia. Fred Mercury, que é um momento histórico mais bonito do que o Fred Mercury cantando Love of My Life em um país onde hoje se fala 4% se fala inglês. E assim, parecia que estava em Londres, né? Então, as nossas plateias sempre foram muito sedutoras. Então era uma coisa emotiva para grandes artistas, Exatamente. mais do que comercial. Exatamente. E aí, a partir dos anos 2000, essa lógica passa a se inverter. E os artistas lançam fonogramas, fazem lançamentos, têm suas redes sociais e não sei o quê, para colocar pessoas nos seus shows, que é onde está a maior renda. Tá. E como, vamos lá voltar para 95, eu acredito, olhando de fora, não trabalho com ele, que seja um ambiente muito masculino e nos anos 90... Nossa, era muito. Né? Como ser respeitado, porque primeiro você foi ali como intérprete, mas depois você começou a atuar com grandes nomes, né? Já, nos anos 90 você trouxe quais nomes relevantes? Olha, você sabe que o meu segundo ou terceiro trabalho foi o David Bowie. Meu Deus. Quase morri do coração. É sério. Foi meu corredor polonês, eu digo. Porque, David Bowie é o homem da minha vida, né? É o seu number one? O number one. Então, eu fui para o aeroporto buscar ali de intérprete. Eu e o segurança dele falei, meu Deus, eu vou ver Deus daqui a 2 minutos. Mas eu passei bem. E acho que quando você consegue manter Você fez cara de profissional? Fiz cara de profissional. Não fez cara de não chat. voei no pescoço dele, tudo certo. E eu acho que passar por isso foi o que me acabou deixando ficar no mercado. E acabei virando gerente de turnês e fiz um monte de turnê internacional pelo Brasil e pela América Latina. Quais nomes, por exemplo? David Bowie, Elton John, oh, meu Deus. Amy Winehouse, Iron Maiden, Justin Bieber, Red Hot Chili Peppers, Jonas Brothers, Metallica. Tira uma dúvida, Beyoncé, tem o Matheus aqui, nosso repórter, que ele não chegou ainda, que ele é o fã número 1 da Beyoncé. Como que se tem uma relação pessoal, os produtores, no seu caso, você tinha uma relação pessoal com esses músicos, ou um contato, pelo menos? Com alguns eu fiquei muito próxima. Eu fiquei muito próxima, por exemplo, da Chrissy Hind, do Pretenders, do Ian McCulloch, do Echo and the Bunnymen, do Greg Graffin, do Bad Religion, tanto que ele está no livro. Mas, normalmente, a gente faz uma comunidade da produção. Isso é muito legal. Assim, você tem amigos da produção que acabam sendo próximos e sempre que eles estão no Brasil, eles ligam e... Pô, você quer vir no show? Tem uma comunidade. E já teve ataque de estrelismo e como você lidou com ele? Deixa eu pensar. Algum grande ataque desses figurões aí, né? Porque se eu me acho estrela de vez em quando, imagina a Madonna, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Engraçado, tem um tipo de artista que você não consegue nem chegar perto. Como Madonna, trabalhei com ela, mas eu só dei um high. Tem uma coisa na fama que esses anos me fizeram ver, eu fico achando que nada é estrelismo demais, porque eles, no fim das contas, você imagina, por exemplo, Rebeldes. Eles são prisioneiros. Eles viajam o mundo inteiro, mas não conhecem nada além do hotel, do local do show e do aeroporto. Porque eles não podem sair, porque tem fã ali, Sim. que eles podem colocar fãs adolescentes em risco, Sim. porque vão correr, vão se ele machucar. tem uma série de responsabilidades que não é estrelismo. Não consegue. E é muito estresse também. Você acordar numa cidade sem saber direito. Claro. Eu super perdoo algum artista chegar em São Paulo e falar good night, good evening, Buenos Aires. Que até eu já fiz isso, de estar, sei lá, em Santiago, achando que estava em Buenos Aires. Porque não é uma vida de curtir a cidade, nada disso. Não. E tem alguns estrelismos que parecem... Por exemplo, o João Gilberto, ele pedia muito um microfone lá especial dele, mas é porque ele era muito meticuloso, não era uma frescura, né? Pode até um pouco, assim, mas... Sim. O Rui Castro fala muito disso, do João Gilberto, por exemplo. Para ele era importante aquele microfone exatamente daquele jeito. O duro é o produtor, né? Como deve sofrer com isso. Eu acho que uma outra coisa que é interessante, quando você é produtor artístico,
você não está lidando com uma ciência exata. Não é uma coisa de você ter a técnica ali, saber que a mesa que tal tem que estar em tal lugar e o microfone aqui e tal. Tem coisas que são o limite da negociação. Quando você recebe um rider são todas as exigências de um artista que vem... A lista. A lista. Vai ter ali, sei lá, um vinho de $5.000 que você não tem como comprar. Mas, às vezes, aquilo é fundamental. Ele até vai negociar a suíte presidencial, mas não vai negociar aquele vinho que ele toma antes de entrar no show. Ele vai negociar alguma coisa no palco, mas não vai negociar o Neumann, o microfone dele. Então, é muito subjetivo e é importante a gente ter essa sintonia fina. Tá, essa sensibilidade ali. Eu acho. Essa lista aí dessas excentricidades, ou que parecem ser, quem que paga essa conta? Quem convidou? Então, o negócio também ficou facilitado. Conforme a gente foi evoluindo como indústria, os artistas passaram a ser mais donos do seu negócio. Então, hoje, quando a gente vai a um show internacional e o promotor do show, a grande empresa que está trazendo, tipo 30E, Live Nation, etc., está ganhando uma pequena parcela daquilo. Sim. Porque os artistas têm todo o controle. Então eles se impuseram. Foi um movimento da indústria, foi andando assim, e hoje, por exemplo, um show grande desses de estádio, 90% do resultado é do artista. 90%? Paul McCartney vem aqui, 90% é dele? 90% a média, às vezes é 80%, às vezes é 90%, às vezes é 96%. E o 15%, 10%, 5% vale a pena? Vale, né? Porque é o que a gente chama de show bate-carteira, né? Ninguém vai ter problema para vender Paul McCartney. O show do Paul McCartney aqui no Allianz Parque. Quantas pessoas estão trabalhando nesse show? Além dos músicos dele? 1.000. 1.000 pessoas? Seria meu chute. Só viajando com ele tem mais de 100. Porque é muita carreta, é muita coisa, eles têm muito controle, muita coisa. O palco normalmente é desses grandes artistas. Tá. Então, eu acho que 1.000, porque além da produção ali, que vai ter que dar apoio para a produção dele, tem ambulante, tem pessoal de porta, na porta, tem limpeza, tem segurança. Vendedor uma de indústria lanche. Muito grande. Então é uma indústria muito importante no Brasil. É muito Não importante. Só para esses grandes shows internacionais, mas para shows nacionais, sertanejo. Para tudo. É uma indústria muito gigante e por isso que, de uma certa maneira, eu milito a favor disso, porque eu acho que a gente não tem políticas públicas ainda que deem conta, nem legislação, nem suporte, que deem conta do tamanho que a gente tem. E o livro, inclusive, tem muito a ver com isso, porque eu acho que a pandemia foi muito danosa para a gente. A gente perdeu pessoas para a própria doença e perdeu pessoas para outras indústrias. Gente que montava palco foi trabalhar em construção. Porque se viu invisível, completamente desassistido, e foi fazer outra coisa. Foi vender bolo, enfim. E a gente precisa mesmo começar a dar visibilidade para essa estrela que eu coloco aí, Sim. que é essa pessoa do backstage. E você tem uma escola Sim. sobre isso. Que você me disse aqui nos bastidores que a maioria dos seus alunas são mulheres. A maioria Sim. é de mulher. Sim. E o mercado, a gente vê aí, principalmente em alguns setores aí dos shows, do show business, é muito masculino ainda. Ainda é. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que hoje a gente tem mulheres assinando cheque, dando entrevista na TV, Sim. tem mulheres promovendo. Então, essa lição de casa já foi feita. Mas a gente tem ainda a parte técnica que é bastante masculina. E tem bastante mulher que quer entrar nessa parte. Tem. Tem muita mulher que quer entrar nessa parte. E vou falar, a gente arrasa na técnica. A gente arrasa. Mas é um ambiente que ainda não é tão acolhedor. E tem ainda... Isso melhorou muito, mas quer ver um exemplo? Eu tenho 3 filhos. E eu me lembro, e era uma coisa que eu não me dava conta. Toda vez que eu falava para alguém que eu tinha 3 filhos, me olhavam com uma cara de como se eu fosse a pior pessoa do mundo, assim, tipo, mas com quem estão seus filhos? Você aqui num show de noite. E num show que eu tava com 40 homens, com 4, 5, 6 filhos aí, e ninguém fazia essa pergunta para eles. Então é um mercado... Mãe péssima, né? É um mercado preparado para homens. Mas as mulheres foram hackeando esse sistema e hoje a gente está
mas ainda é um ambiente que tem muitas regras masculinas, essas inclusive. Então, uma pessoa vai ser mãe, eu vou fazer uma próxima matéria para Billboard, que eu escrevo de vez em quando, exatamente sobre isso, sobre mães, né, em turnê. Estou fazendo em cima de um estudo de umas dinamarquesas que fizeram. Sim. Que é uma crise, né? Sim. As mulheres... Agora fala mal da imprensa, por favor. Ou fala bem, fica à vontade. A imprensa, ela sabe falar sobre shows? Sabe falar sobre produção musical? Ou ela só pega a parte mais superficial ali? Porque antigamente, quando tinham as revistas, tinham revistas especializadas, você falou da Billboard, tinha outras revistas, Showbiz, Sim. que se aprofundavam, que eram jornalistas especializados. Hoje é difícil ter um jornalista cultural. Tem, mas que... né? Olha, eu sou uma senhora já, né? Então eu vi grandes jornalistas temidos, alguns temidos, Sim. Outros adorados, alguns né? odiados, na né? área de música e cultura. E eu sinto falta desses caras. Mesmo daqueles pentelhos, sim. Mesmo daqueles que a gente morria de medo quando ele chegava para peça de teatro, a gente saía correndo. Que eu trabalhei um pouco em teatro com o Antônio Araújo ali no Livro de Jó. Eu lembro quando... Nem lembro qual que era que todo mundo tinha medo, não lembro se era o Giron, quem que era. Aí todo mundo, nossa, ele vem hoje, ficava todo mundo apavorado. Assim. Mas eu sinto falta disso. Eu acho que hoje a gente tem poucas autoridades de música. Falando e tendo espaço para falar. E também tem uma outra coisa que eu acho que é um movimento interessante, que também tem um certo senso comunitário, mas que, por um lado, também não traz crescimento, crescimento intelectual, eu digo. A indústria independente sofre muito com qualquer coisa que, sei lá, alguém vai ser cancelado, não sei o quê. Então, ninguém fala mal de ninguém. Isso que eu percebo. Você não faz uma crítica. Está proibido falar mal. Então a pessoa vai em show só para elogiar. Claro que também quando destruía... tem uma jornalista da Globo chamada Carol Prado, uma jornalista bastante jovem, que quando ela faz uma crítica, ela é destruída na rede social, assim, porque gente, o pessoal só está esperando a confirmação do gosto dela, né? É isso. E na rede social piorou isso. A gente vive tempos meio fundamentalistas, eu acho. Sim, ela falou mal de uma dessas cantoras mais jovens. Como que ela chama mesmo, Fabiano? Não, é de outra americana. A maior de todas. Taylor Swift. Taylor Swift, desculpa, esqueci o nome aqui. A Taylor Swift, ela foi destruída na rede social. Assim. Não, mas os Swifters são os mais fundamentalistas. São perigosos. Poxa, não, gente. Mexe com todo mundo, mas não mexe com o Swifter. Mexe com o Swifter. Bolsonarista, tudo bem. Swifter é mais ou menos do mesmo nível. Sim, pelo amor de Deus. Então é isso, as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de falar mal. Estão com medo de falar mal. Um pouco, eu entendo que essa parte da indústria independente que a gente precisa fomentar, exatamente para criar essa sustentabilidade. Mas eu estou trabalhando, então eu estou trabalhando é válido para tudo, né? O meu trabalho é honesto. Claro que é honesto, mas claro é criticável. Sim, mas você pode falar, poxa, podia ter sido melhor tal coisa. Podia... Quem que é a autoridade hoje no jornalismo? Eu não lembro. Eu gosto muito do Alexandre Matias. Alexandre Matias, sendo o Bruto, né? Como que chama? Esqueci o nome do... Trabalho Sujo. Trabalho Sujo, isso. Gosto bastante do Observatório, que tem mais discos que amigos também. Legal. Tem o Pedro Só. Pedro Alexandre Sanches, Pedro Só, carioca. Tem algumas autoridades, mas mesmo ele, você vê que as críticas... são colunas e são mais intelectualizadas e muito nichadas também. Né? Então, eu sinto falta um pouco é porque também hoje, se o cara faz uma crítica, é isso, não é a briga do Caetano com o Paulo Francis. Não sei se você lembra disso. Claro que lembro. Não vai ser uma malcriação feita ali. Vai na cara do ele vai ter 1 milhão de pessoas xingando ele. Então, não é uma briga entre dois, é uma briga de um contra uma manada, né? Mas isso é uma sociedade, é o que a gente vive nesse momento. Eu não que sei pena. Muito. Eu acho uma pena também. O debate ficou meio pobre. Ficou meio burro, de um modo né? geral. Ficou meio burro. Tira uma dúvida, se o pessoal quer shows grandes aqui no Brasil, como funciona a decisão de trazer a Madonna? Assim, não para festival, mas eu quero trazer o Paul McCartney ano que vem. Como começa? Qual que é o primeiro passo para isso? Como que são os bastidores? O primeiro passo é começar com alguém com credibilidade.
Tá. E essa indústria é muito feita em credibilidade mais do que dinheiro. Se a pessoa é muito grande, o dinheiro é o de menos. O importante é saber que você é confiável. Que é confiável, que você sabe entregar. Porque um promotor de show, um contratante de show, ele além de bancar tudo aquilo e de ter que promover, colocar, divulgar, etc., ele tem que ser alguém que saiba entregar tudo que o artista precisa. Tá. Então, ele ao mesmo tempo está prestando um serviço e está pagando a conta, está contratando. É uma coisa meio dicotômica, assim. Então, existem agentes especializados no mundo todo de artistas grandes e pequenos, e aí a gente faz uma proposta. A gente, quando quer trazer um artista, faz uma proposta. Você não vai lá e ligar e fica, quanto é o show da Madonna? Não. Você vai calcular. Você mostra o quanto você quer pagar. Você faz um business plan, na verdade. Tá. Você faz um business plan ali, estuda aquele artista, quanto você vai cobrar de ingresso, quanto patrocínio você acha que tem potencial de trazer. Fala, o que eu tenho é isso. Normalmente, esses artistas têm uma garantia mínima, que é para pagar a produção deles, que não é pequena. Uhum. E ainda tem essa porcentagem de lucro. E aí, normalmente, a gente já manda uma proposta com isso tudo, com esse quanto você vai dar para o artista, aconteceu, qual é o potencial. E aí você tem que montar toda uma produção, todo um plano de divulgação, etc., e bancar. E aí tem um monte de subindústrias ali, que é a indústria de venda de ingresso, indústria de divulgação, pessoal de produção, som, luz, tudo. Então, é muita gente. E agora tem os festivais, né? Tem um festival em São Paulo, que é o Detal, que é muito importante, que é o mesmo do Rio. Esses festivais é uma novidade no Brasil. Assim, claro que o Rock in Rio tem desde 85, mas eles estão aumentando e estão dando certo cada vez mais. Sim, estão dando certo cada vez mais. O Detal é um sucesso. É um sucesso. Deu certo. Deu certo, deu certo. Me parece que eles não esgotaram todas as noites, mas acho que é isso. Sim. Porque também tem muito conteúdo rolando, né? Às vezes é difícil competir. É importante para o poder público, para a economia da cidade? É muito importante, é muito importante. E o Detal foi o primeiro que conseguiu, por exemplo, que isso era uma crítica que eu também fazia, foi o primeiro que conseguiu estender os horários do transporte público. Porque já teve, se não me engano, foi um Lollapalooza que uma banda grande não pôde fazer o bis do jeito que eles queriam, porque senão ia não ter transporte para todo mundo. E é uma responsabilidade do promotor também. E aí é isso que eu me pergunto. Uma indústria que, o Lollapalooza, por exemplo, movimenta acho que de 80 a 100 milhões na cidade de São Paulo. Como que você não estende o horário de metrô? Ou seja, então vocês tiveram, você não era produtora, mas vocês da produção musical, produção artística, tiveram que negociar com o poder público e ter uma voz forte. Exatamente. Que conseguiu estender o horário do metrô. Que o The Town conseguiu, que foi maravilhoso. E espero que esteja se estendendo para todos os outros. Que isso vire um padrão em shows grandes. Essa miopia que tem que acabar, que a gente precisa dar voz para esses promotores, para essas pessoas que fazem uma indústria gigantesca. E por falar em poder público, tem a famigerada Lei Rouanet, tem as outras leis de incentivo à cultura, elas são suficientes? Por que você acha que há tanta crítica, é desinformação ou realmente faz algum sentido tanta crítica à Lei Rouanet? Olha, inclusive eu preciso até contar, esse livro foi patrocinado pelo PROAC, a gente pela... PROAC, Governo de São Paulo. Exatamente. Sim. PROAC 4523, que é verba direta do governo. São mecanismos que a gente precisa fomentar. A gente tem muito problema nessas leis de execução. Por exemplo, a gente tem uma notícia triste essa semana que muitas cidades estão devolvendo dinheiro da Lei Paulo Gustavo, porque não conseguiram operacionalizar ali. Então, acho que falta vontade, falta entendimento. O que aconteceu com a cultura, que eu acho que foi a pior coisa, e acho que é um legado dos últimos anos, um legado negativo, é que a gente criminalizou a cultura. Criminalizou. O pessoal que estava pegando o meu dinheiro. Esse negócio da Lei Rouanet é a maior falácia que existe. Porque tudo que se investe, se uma empresa vai ali, sei lá, Mercedes-Benz investe num projeto, tudo bem que ele não vai pagar o imposto. Dedução no imposto. Vai ter uma dedução de imposto. Mas aquele dinheiro investido vai voltar 3 vezes
em termos de a nota que os produtores que eu vou contratar vão fazer, o pipoqueiro que vai estar na porta do teatro, e é toda uma cadeia. Tem estudos sólidos sobre isso, que cada R$ 1 investido, você tem mais de 3 vezes o valor de volta. E todas as indústrias, um monte de indústria aí é subsidiada. Por que a cultura, que é tão importante, não vai ser? Eu acho que é porque a pessoa vê o rosto ali e fala, eu não vou dar dinheiro para, sei lá, para Tarcísio Meira, para... Né? Porque a pessoa personaliza, né? Exatamente. Como se fosse uma pessoa vivendo às custas do dinheiro público. Sim, e claro, o Detal vive muito bem, obrigada, sem a Lei Rouanet. Sim. Mas um festival menor talvez não viva. E mesmo governos de esquerda, perdão te interromper, por exemplo, o Lula está sendo muito criticado por causa da Lei Aldir Blanc, que era o limite de 3 bilhões, pode ser menor. Então falta uma sensibilidade para governos em geral, né? Sim, mas esse governo tem uma boa sensibilidade, sim. Mas muito disso foi por causa dessa lição de casa não feita das cidades e dos estados que não conseguiram executar. Aí você cria brecha para acontecer isso, que está super errado. Mas, por outro lado, precisam economizar, os caras não gastaram, vamos pegar de volta. É igual empresa grande, se você não gasta todo o seu dinheiro da verba de marketing, eles vão cortar a sua verba no ano seguinte. E qual que é a sua opinião sobre prefeituras que pagam cachês de 500 mil, 600 mil para cantores? Que é uma prática comum pelo Brasil, principalmente no interior. A gente tem uma questão séria de formação de público, né? Às vezes eu acabei de fazer workshops ali, também pagos por um outro PROAC, em cidades do interior. E era difícil trazer público para isso. E aí, então, eu acho que as prefeituras vão pelo caminho fácil. Vou levar Gustavo Lima, porque eu sei que vai encher e isso vai me fazer parecer bonito na foto. Só que você não está construindo público. E isso eu acho que é um problema muito sério. Porque tudo bem você fazer uma vez isso, mas você tem que ter uma coisa cotidiana para criar cultura nas pessoas. E acho que o mesmo problema acontece com os pequenos festivais e com as pequenas casas de show. Nada contra The Town, Lollapalooza, Rock in Rio, eles têm que existir, são importantíssimos. Mas o que acontece? Se hoje Marina Sena tocou em tudo quanto foi festival, é porque há 4 anos atrás ela estava numa casa de show menor, ela estava num festival em Goiânia, num festival no Nordeste que estava fomentando essa cena. Se esses festivais não têm dinheiro para se sustentar, o Lollapalooza não vai conseguir ter um line-up sensacional daqui a 4 anos. Não vai aparecer a Marina Sena. O São Paulo tem poucas casas de show pequenas. Tem a Áudio, que eu lembre, tinha uma na Augusta que fechou, né? A famosíssima lá, que eu acabei de esquecer o nome. O Beco? Não, era uma outra que tinha na Augusta do... Vegas. Não, Vegas não era... É uma que fechou, reabriu agora há pouco tempo, acho que fechou de novo. Então são poucas casas de show pequenas, né? Tem casas de samba, essa aí já tem um pouco mais, que ainda bem que tem. Mas casas de rock alternativo, de bandas independentes, são poucas. Tem, mas elas não são muito bem estruturadas, né? Tá. Tem não é porque é pequena. Porta, Picles é meio... Porta Maldita, tem vários ali. Uhum. Eu sei porque eu sou mãe de artista, né? Tem um filho que está lançando um disco. Fale dele. Ele vai lançar um disco agora pela Matraca. A banda dele chama Sela Canto. Legal. E eu tenho uma filha que já tem uma carreira sólida, ela é uma referência, que é a Luísa Lian. Legal. Tem uma carreira super bonita já. Mas a gente tem espaços. A gente perdeu a Casa do Mancha, mas ele tem Casa do Mancha, mas ele foi para Pinheiros. Tem uma que chama Casinha agora. Sim. Então a gente tem, mas falta estrutura. Estúdio SP, que eu estava tentando lembrar. Estúdio SP. Isso, que é muito legal. Do Ale. Fechou de novo? Acho que está aberto ainda. Está aberto? Acho que... Então errei. Vamos pesquisar. Mas você sabe que eu tive em Londres numa conferência sobre música ao vivo e eu fiquei com o meu viralatismo assim, apitando, porque eles têm um fundo para cuidar dos venues, das casas de show. Existe um venue, esse fundo, que eles elaboraram uma pesquisa em todas as casas de show, porque eles entendem, óbvio, que música é um ativo importante para a cidade. E aí começaram a pesquisar tipo de música, problemas que tinham, valor de ingresso, tudo. Fizeram uma pesquisa muito completa. Chegaram à conclusão de que
o maior problema que eles tinham, isso foi feito com universidades de lá e tudo, e com o governo ajudando. Eles chegaram que o maior problema que eles tinham era o alto valor, o alto custo da energia elétrica. Porque a gente reclama aqui dos 200 conto que a gente paga, mas vai pagar a luz na Europa. E aí eles, com esse fundo e com a ajuda do mercado, eles trocaram fiação, equipamento de som e de luz das casas de show. É um entendimento que isso vai retornar também, né? Dá uma dor no coração, que a gente está tão longe disso. Gostamos de gostar do Brasil, mas às vezes é difícil, né? Poxa, visão. E para terminar, você também tem uma carreira como cantora há muito tempo, você foi da banda Mauaca. Isso, fui do Mauaca. E hoje você tem um projeto com o Vladimir Safatli. Sim. Queria que você falasse disso. Você teve um show ontem, né? Fiz um show ontem em Campinas, no Rodrás Café, foi super legal. Eu conheço o Vladimir desde que ele era um estudante de filosofia e a gente construiu um trabalho ali. Ele já era músico naquele tempo? Já era. Ele não se considerava músico, ele fazia 2 faculdades ali. E tinha esse trabalho que era muito diferente, né? A gente foi construindo e gravando aos poucos, tal, mas não tinha muito uma caixinha onde colocar esse trabalho. É muito diferente. Acho que quem ouvia ali, a gente não consegue ser classificado nem como erudito, nem como popular. Tem uma mistura de línguas. Tem uma mistura de idiomas também. Tem uma coisa diferente na relação de piano e voz, não é exatamente um piano acompanhando. E aí a gente foi fazer outras coisas na vida, gravou um álbum inteiro e deixou indo na gaveta. Aí o Vladimir foi morar na França, eu virei uma produtora artística, teve um determinado momento que eu parei de cantar e tal. E aí em 2018 a gente se encontra porque ele ia fazer um disco para o Sesc e me chamou para fazer parte desse projeto. E aí entra 2019, aquele ano esquisito, né? Acho que, para mim, pessoalmente, acho que foi quase uma sensação de urgência, assim. E aí a gente resolveu retomar esse trabalho. E aí os shows começaram a lotar. E aí a gente resolveu lançar. E lançamos, e foi assim... Tem uma das nossas músicas que tem números de pop no Spotify. É tipo mais de 30 mil, não sei de onde. Mas tem 30 mil e mais de um monte de países. E aí a gente agora está lançando um outro projeto. Lançamos 2 músicas já desse novo projeto, que é o Pastor, e uma outra música feita em cima de um poema da Sylvia Plath. E vamos fazer show no Jazz B dia 18 agora. Dia 18 de dezembro, no Jazz B, que foi a casa que a gente começou ali em 2019. Então tem um significado simbólico bacana. Estava voltando lá. E só para terminar, eu queria que você convidasse de novo para o lançamento do livro. Pode falar direto na câmera 3. Você me dá minha colinha? Por favor. Deixa eu primeiro ler aqui, que eu preciso falar do... Cadê? Onde é que está o PROAC? Está aqui. O Enquanto Você Toca, guia comentado e biografia coletiva do show business foi financiado pelo Programa de Ação Cultural PROAC 45-2023, através da Secretaria da Cultura e Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. O lançamento, a gente vai ter uns talks, vai ter uma programação super bacana a partir das 18 horas, na Martins Fontes, da Rua Doutor Villanova, número 309. Não perca. Dia 20 de dezembro. Principalmente se você quiser trabalhar com a indústria musical do show business. E agradeço demais, Fabiana Lian. E o livro está à venda na plataforma 9 e no próprio site da Martins Fontes também. Perfeito. Agradeço demais sua atenção, sua gentileza de ter vindo. Foi uma conversa maravilhosa. E você quiser ver mais, acesse as redes sociais da Gazeta de São Paulo e entre no Instagram dela, no Instagram da empresa dela. A empresa chama Onstage Exp, que está logo ali na tela. E se você também quiser ser uma profissional desse setor, ali tem o Caminho das Pedras. Ali tem um caminho. Aqui e aqui ali também. Olha o livro aqui, Fabiana. Aqui também. E é isso, agradeço demais. E você, muito obrigado pela audiência até este momento. Até semana que vem, um abraço e tchau!